Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria estarmos juntos aqui. Espero que você esteja gostando desse trimestre, ele em alguns momentos é mais difícil. O apóstolo Paulo escreveu algumas coisas um pouco mais complexas, mas é importante a gente entender porque esses assuntos que Paulo trata em Romanos têm a ver com a nossa salvação, têm a ver com a nossa caminhada da fé e têm a ver com a nossa vivência cristã na própria comunidade na qual nós estamos inseridos. Pois nessa semana, a lição é 10, e nós estamos tratando do filho ou filhos da promessa. Do que trata a lição desta semana? Nós entramos em Romanos 9, e depois vamos ao capítulo 10 e ao capítulo 11 na próxima semana, que alguns consideram a parte mais difícil de Romanos, ou do texto bíblico de todo o Novo Testamento, talvez. Porque ele fala um pouco sobre o povo judeu, o povo de Israel e a sua relação com a igreja de Cristo. E aqui alguns tomam ideias diferenciadas. Alguns aqui, por exemplo, nesse capítulo 9, apoiam a predestinação dupla. Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, baseado num dos textos que nós vamos analisar. Outros tomam esse capítulo 9 e levam para a questão da salvação dos judeus, de que haverá, o povo judeu vai se levantar, ou já se levantou, e haverá uma salvação só para eles, ou coisa parecida. Enfim, várias ideias, algumas bem contraditórias. Mas nós vamos tentar, nessa semana, trabalhar um pouquinho com essa questão no formato de perguntas, porque as coisas aí ficam mais fáceis, mais didáticas, mais compreensíveis. E eu coloquei aqui, referindo-se ao capítulo 9, uma primeira pergunta: por que Deus escolheu Israel? Aliás, antes eu queria lhe fazer um desafio. Leia o capítulo 9 todinho, antes de estudar a lição desta semana. Leia o capítulo 9 de Romanos para você se situar no contexto. Talvez ler 1, 2, 3, 4 vezes, né? E depois estudar a lição e ver esse vídeo aqui também. Porque no capítulo 9 nós temos que responder algumas perguntas que vão nos ajudar a entender o que Paulo estava tentando dizer, não é? Nesse capítulo ele se comove diante da realidade do seu próprio povo em rejeitar a Cristo. Ele se preocupa porque ele estava vendo que os judeus estavam rejeitando a Cristo, rejeitaram a Cristo lá quando ele ainda estava aqui, mas estavam rejeitando também a pregação sobre Cristo que os apóstolos e os primitivos cristãos estavam fazendo. Então ele faz várias colocações sobre a história de Israel em relação a este chamado de Deus para Israel. Então nós podemos fazer aqui algumas perguntas. A primeira delas é: por que Deus escolheu a Israel? Então Paulo faz ali no capítulo 9 uma espécie de apanhado histórico sobre Israel. E ele demonstra uma verdade, que embora Deus tivesse um povo, que eram os israelitas, nem todos de fato eram israelitas. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 6, ele diz assim, observem o texto, Romanos 9, verso 6, diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que ele está tentando dizer aqui é que nem todos foram fiéis, mas que Deus teve sempre em Israel um remanescente fiel. Por exemplo, Abraão, por exemplo, Isaac, por exemplo, Jacó. Essas pessoas foram chamadas por Deus e cumpriram esse chamado de Deus no sentido de serem seus representantes para o mundo pagão daquela época, não é? Então, a primeira questão que se levanta aqui é: Deus não chamou Israel para a salvação. O que Paulo está tentando dizer em Romanos 9 é que Deus chamou Israel para ser seu representante, para ser seu povo. Em outras palavras, podíamos resumir aqui dizendo: Deus não chamou Israel para a salvação, Deus chamou Israel para uma missão aqui nesse mundo. Não é? Êxodo 19, verso 6, deixa isso claro. Deus não chama porque o povo é mais bonito, porque é mais numeroso, porque é menos pecador. Deus o chama por causa do seu amor, da sua graça, para que o povo seja uma nação que o represente, seja a sua igreja, digamos assim, no Velho Testamento. Então, Paulo está falando em Romanos 9 do quê? Da rejeição de Israel, não para a salvação, mas para a missão, porque para a salvação, nenhuma nação foi escolhida, porque a salvação sempre foi individual. A salvação sempre foi pela fé. Agora, para ser seu representante, Deus chamou Israel, e por eles terem rejeitado a Cristo, Deus também os rejeitou como nação. E ele então faz uma ilustração.
E aí vem a segunda pergunta da nossa série aqui. A primeira é porque Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel para a missão e não exatamente para a salvação. Então ele usa uma ilustração. E aí vem a segunda pergunta. O que significava a expressão que Paulo usa? Amei a Jacó, referindo-se a Deus. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quer dizer que Paulo está defendendo aqui uns para a salvação e outros para a perdição, numa predestinação dupla? A resposta é não. Por quê? Porque essa expressão não indica que Deus elege uns para a salvação e outros para a perdição. Mas o fato aqui é que Jacó foi escolhido como progenitor, como iniciador de uma nação que seria o povo de Deus, representante dele. Ou seja, isso de maneira alguma desprezou-se Esaú. Se Esaú quisesse se salvar, ele se salvaria. Se Jacó quisesse se salvar, ele se salvaria. Só que como progenitor de uma nação, baseada em sua soberania, Deus escolheu. Esse aborrecer aqui não é no sentido de rejeitar, no sentido de eliminar, no sentido de condenar ao fogo do inferno. Não. Esse aborrecer é no sentido assim, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, ou seja, deixou ele de lado, não o colocou como o líder da nação. Essa era a vontade de Deus, essa era a soberania de Deus, e havia razões para isto, que Deus mesmo colocou na sua palavra, não é? Então ele explica aqui, Paulo, aos judeus, referindo-se com a história de Esaú e Jacó. Ele escolheu um e rejeitou o outro. Ou seja, os israelitas foram escolhidos por Deus como descendentes de Jacó. No entanto, eles não cumpriram a sua parte. Não é? Eles não cumpriram a sua função de representantes de Deus. O que está em jogo aqui não é salvação. O que está em jogo aqui é um povo como representante de Deus que não cumpre a missão e é rejeitado como povo. Como indivíduos, eles podem ser salvos a qualquer momento. Uma prova disso era o próprio apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Ele era um judeu. E ele havia aceitado a Cristo, e ele se sentia incluído na comunidade da graça, na comunidade da fé, no cristianismo, na igreja cristã. E ele era judeu. E assim tantos outros judeus. Aliás, o cristianismo no seu início foi uma igreja judaica, foi quase que uma seita judaica a mais. Então Deus não rejeitou os judeus para a salvação naquela época e hoje. Deus continua aberto para salvá-los. E então vem uma terceira e última pergunta que podia ser tirada do capítulo 9, e ela está exatamente como resposta nos versículos 25 e 26. Que pergunta é a terceira? E agora? Paulo explica, quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Se Israel foi rejeitado como nação para ser o representante, para ser o povo de Deus, para cumprir uma missão de representar o nome de Deus diante das nações, quem é agora o povo de Deus? Então o verso 25 e o verso 26 de Romanos 9 diz assim, 25 e 26, diz assim: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada àquela que não era amada, e no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O que Paulo está citando aqui? Ele está citando o episódio de Oséias, que teve 2 filhos, filhos de uma prostituta, diga-se de passagem. A prostituta aqui é um símbolo da condição espiritual de Israel, afastada, alienada, separada da vontade de Deus. Um dos filhos chamava-se Lo-Ami, que quer dizer não meu povo, ou seja, retratando a condição pecaminosa e a rejeição do povo de Israel por Deus. Mas Oséias teve um segundo filho, que foi o filho da esperança, porque este filho chamava-se Ami, e Ami quer dizer meu povo, indicando a restauração do povo de Deus, rejeitado lá por seus pecados e agora restaurado. Mas restaurado aonde, segundo Paulo? Restaurado agora na comunidade cristã, restaurado agora na igreja cristã que se formou, que era composta de judeus, de gentios, de pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, não é? E este povo agora, segundo Paulo no capítulo 9, verso 23, existe para dar a conhecer as riquezas de Deus e as riquezas da sua glória, diz ele, nos vasos de misericórdia. Então, eu terminaria aqui deixando uma pergunta que ao mesmo tempo é uma provocação. Me diga uma coisa, como é que nós temos, se nós hoje somos o povo de Deus, o Israel, se aquele Israel foi rejeitado como nação,
e nós hoje somos o povo de Deus, o Israel moderno, ou Israel da fé, como temos nos comportado, como estamos desempenhando a função de sermos hoje o povo de Deus? Será que isso aí só nos traz um certo orgulho, uma certa prepotência, um certo desprezo pelos outros, ou isto está nos fazendo nos aproximar mais de Deus, buscando o seu poder, a sua graça, buscando consagração, fé, para que possamos representá-lo neste mundo e as pessoas possam ver que servimos a um Deus todo-poderoso, Salvador e que voltará para nos buscar? Pense nisso, discuta com seus alunos. Semana que vem a gente se encontra aqui.